Então, a revelação do Filho do Homem é o mesmo que aconteceu lá com Abraão. Do mesmo, a pessoa hoje fica falando coisas que que não enquadram com a palavra. Dizendo que a revelação do Filho do Homem é a palavra sendo revelada, é isso, aquilo outro. Não, mas é daquela forma que veio para Abraão ali. Isso está na mensagem ouvimos, agora vejo, 190. Um homem desceu ali diante de Abraão e seu grupo. Apenas um homem de aparência comum, com poeira em sua roupa. Ele tinha suas costas viradas para a tenda. Ele disse: onde está a sua esposa Sara? Não Sarai, Sara. Abraão, não Abrão. Chamou seu nome, disse: onde está ela? Disse: ela está na tenda, atrás de ti. Disse: eu vou visitá-lo de acordo com o tempo de vida. E ela riu disfarçadamente e disse: por que ela riu? Agora ele prometeu, eram aquelas pessoas que estavam esperando um filho prometido. Um filho prometido. Agora, não me importa o quanto as pessoas agem nessas denominações, dizem que estão esperando Cristo, mas suas ações provam que não estão. Isto é correto, seus atos falam mais alto que suas palavras. Tudo que eles estão pensando é em fazer membros denominacionais, o que pode dizer números, é dinheiro. Você olha isso aí? Mas existem algumas pessoas, uma aqui e ali, que estão esperando a vinda do Senhor. Elas estão observando, apesar de tudo. Ele se revelará somente aqueles compreenderão. Por isso não adianta, irmão. Se a pessoa não foi eleita, não vai ver. Apenas o eleito compreendeu quem ele era. Apenas o eleito compreendeu. Então nessa era, só o eleito que vai compreender que não foi um profeta, um filho do homem, mas que nessa era foi o ministério do filho do homem, do Deus profeta. Mas por outro lado também isso não foi. E que isso também não foi, né, irmão? Isso também não foi a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Senhor. A coisa é muito ali estreita. Só os eleitos vão captar isso, gente. Que nesta era foi o próprio Elohim em carne humana, mas que isso não foi a segunda vinda, mas foi o ministério antes, precedendo a segunda vinda. Amém, Senhor. Pai, é verdade. Eles não vão captar Amém. isso. É só os eleitos que vão captar isso. Só os eleitos, Pai. Somente pense, existe talvez cerca de 3 milhões de pessoas, judeus na terra. Não houve um terço deles que soube que ele estava ali até que ele já tivesse vindo e partido. Então, estão vendo? Mas ele se revelou àqueles que estavam esperando. João Batista e os apóstolos que foram chamados por João e assim por diante. E a cega Ana no templo, Simeão, o sacerdote, que isso lhe foi revelado pelo Espírito Santo, que ele veria o Cristo. Todos aqueles grandes líderes religiosos, teólogos e coisas, tão cegos o quanto podiam ser. Nessa era a mesma coisa, esses grandes religiosos que diz pregar a mensagem, que estão aí nos 4 cantos do Brasil aí, né? São grandes homens, né? Mas Deus não revelou para eles, são eleitos para ver. Senhor. Não são eleitos para ver o ensinamento do irmão Brana. Né? Não são eleitos para ver isso. Um irmão me disse ontem, né, que falou com o pastor que veio de certo lugar, né? Um homem conhecido do mundo todo. Aí o irmão falou para ele: irmão, mas a Bíblia fala que o homem, né, pode repudiar sua esposa e casar novamente. Ele falou: não, irmão. O homem pode repudiar sua esposa, mas ele não pode casar novamente. É um grande pastor. Não consegue ver essas coisinhas simples da mensagem. Ele fica com a luz somente até certo ponto do ministério. Pega uma carona ali, vai até certo ponto, mas não vai até o ponto final, que é casamento de divórcio pregado em 65. É quando Deus falou para o irmão Brana, e o irmão Brana falando essa mensagem, que tem 2 linhas erradas. Uma fala que somente nem o homem nem a mulher podem casar de novo, né? Somente depois que morrer o seu cônjuge, né? E o outro fala que os 2 podem casar, estando vivo ainda o seu cônjuge. E o irmão fala que os 2 caminhos estão errados. Senhor. Aí o irmão fala: o homem pode casar,
Mas a mulher não. Por 4 vezes, 4. 4 referências. Né? O irmão está falando que ele viu 4 referências lá na mensagem que casamento de divórcio, como a fala, o homem pode casar, mas a mulher não. O homem pode, mas a mulher não. Mas esse povo, ele não consegue ir até o ponto final. Ele só pega uma carona ali e não vai até a Umbanda consuma ali, onde dá a conclusão daquele assunto que ele tratou. Eles vão só até certa parte, mas, né, até a vírgula, mas não vão até o ponto final. Eles só vão até a vírgula. Né? Mas eles não conseguem captar toda a mensagem. Por quê? Porque eles não são eleitos, né? Não tem como eles verem. Eles estão cegados. Agora, voltando a falar sobre o sinal de identificação, nós vemos isso na mensagem Muda Deus ao Parecer 210. Agora, a Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se esse foi o sinal ungido do Messias lá atrás, para os samaritanos e para os judeus, agora isso nunca foi feito perante gentios. Isso o quê? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para você entender que sinal que foi esse que foi feito para os judeus gentios, mas nunca feito para os gentios, melhor, foi feito para os judeus samaritanos. Mas nunca antes foi feito para os gentios, somente nesta era. Porque somente nesta era se manifestou o Filho do Homem. 206. E a conversa continuou até que ele contatou seu espírito. E quando ele contatou seu espírito, ele descobriu qual era o seu problema. Quantos sabem disso? A mulher do poço. A coração diz amém. Agora, quantos de vocês recém-chegados sabem que isso é verdade? Amém. Isso mesmo, isso foi verdade. E o que ele disse? Vai, toma o teu marido e vem cá. Ela disse, não tenho marido. E ele disse, disseste bem, porque tivesse 5 maridos, e aquele com quem vives agora não é teu marido. Ela se voltou. Agora, ela não era como aqueles sacerdotes que diziam, ele tem demônio, ele é adivinho, ou algo assim. Ela se voltou e disse, Senhor, vejo que és profeta. Agora, não temos tido um por 400 anos. A igreja não está habituada a coisas como esta. Mas nós vemos, eu vejo que és profeta. Agora, eu sei que estamos esperando pelo Messias. E quando o Messias vier, essa é a coisa que ele fará. Agora, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se esse foi o sinal ungido do Messias lá atrás, para os samaritanos e para os judeus, agora isso nunca foi feito perante gentios. Em nenhum lugar na Bíblia Jesus fez isso perante gentios. Amém. Eles tiveram 4.000 anos de espera por o Messias. Nós temos tido 2.000 anos com o treinamento deles também, para esperar por o Messias. Agora, se essa foi a sua identificação, pouco antes do dia deles terminar, isso tem de ser nossa identificação. Porque ele prometeu que o Filho do Homem se revelaria novamente no dia em que o mundo se tornasse como Sodoma novamente. E qualquer um sabe que estamos aí, está vendo? Amém. Agora eu creio que Jesus Cristo cumpre cada palavra. Toda a Escritura é inspirada. Amém? Amém. Então nós vemos que esse é o sinal que ele usou que o Filho do Homem usa para se identificar como Filho do Homem. Então, sabendo disto, né, deixa eu ver se tem mais alguma escritura para ler sobre esse assunto. O Desvelar de Deus, 211. O Desvelar de Deus, 211. Deixa eu ver se isso aqui fala sobre esse assunto. O Desvelar de Deus, 211. Deixa eu ver aqui. Se fala sobre o sinal de identificação. Porém, isto, o próprio Deus em carne humana foi revelado para Abraão, o eleito. E observe o que ele fez para revelar-se. E agora Abraão sabia quando ele soube o que estava no pensamento de Sara, detrás dele. Ele disse, chamou de Elohim, teu servo. Então, quando Abraão viu ele manifestar aquele sinal, ele sabia que ali estava Elohim. Observe o que ele fez para revelar-se. Para revelar-se. Então, os eleitos sabem que nesses 2.000 anos esse sinal não foi feito. A não ser agora, através de William Branham. Amém. Agora, depois de William Branham, vieram muitos personificadores, igual a Moisés.
Primeiro Moisés veio, depois vieram os personificadores. E assim é, sempre a nota verdadeira vem primeiro, depois vem as falsas. Nesse tempo todo, ninguém fez esse sinal, mas chegou nessa última era, o Mombrana, Deus se identificou através de Mombrana através desse sinal. Depois de Mombrana veio muitos falsos personificadores para confundir as pessoas, enganar as pessoas. Mas os eleitos não serão enganados. Amém. Não serão, porque eles conhecem a palavra. Deus está ali com eles para revelar para eles a palavra, porque são eleitos, são nascidos, predestinados por Deus. Amém, Senhor, é verdade. O Cristo identificado de todas as eras, 68 aos 70. E Jesus em São Lucas 17 disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda, quando o Filho do Homem será manifestado. Não Filho de Deus, agora. Filho do Homem será manifestado. Quando ele estiver sendo revelado, feito conhecido para a sua igreja, o Filho do Homem será revelado exatamente antes do Filho prometido. Tá vendo? Amém, Senhor. Antes do Filho prometido, antes da segunda vinda. Abraão tinha visto Deus em muitas formas diferentes, numa luz, em visões. Porém, ali estava Deus, no homem, exatamente antes do esperado e prometido filho aparecer, antes do filho aparecer. E nós também, né? Antes do filho aparecer, antes de Jesus vir nas nuvens, nós vimos ele aqui, em carne humana, no último sinal. Não a segunda vinda, o último sinal. Amém. Jesus disse, antes que o filho prometido volte outra vez, Elohim faria ele mesmo sua palavra manifesta em carne, Deus. Então nessa era, a palavra outra vez manifestou em carne entre seu povo. O Filho do Homem outra vez se manifestou em carne entre seu povo. Vamos ver agora. Amém. Qual foi essa data, né, gente? Vamos ler uma mensagem para não acertar essa data. Essa data está onde? Está na mensagem. A semente não herdará com a palha, 115. Vamos ver aqui para terminar o culto. 115. 115, aqui está. Aquela casca parecia mais com a semente, até mais do que o pólen, e mais do que o talo, mas esses foram apenas portadores da semente. Né? Então o pólen ali, a casca, são portadores da semente, não são a semente. Né? Isso está falando do quê? Está falando da era de Lutero. Que foi Veja, Lutero organizou, o talo morreu. Lutero foi o talo, foi o broto, né? Organizou e morreu. Mas o pessoal da era dele foram salvos, estão lá no paraíso esperando a ressurreição, porque eles fazem parte da noiva. Amém. Eles fazem parte da noiva. O Ezra organizou, o pólen morreu. Pentecostes organizou, a vida morreu, tá vendo? Então a vida passou por ali. Mas eles organizaram, se tornaram denominação e morreram. Mas a vida passou. Então eles estão hoje no paraíso, esperando a primeira ressurreição. Para juntos subirmos ao encontro do Senhor nos ares. Amém. Pentecostes organizou, a vida morreu. E agora vem a semente. Não se pode ir além da semente. É por isso que a mensagem não se denomina, porque não há nada depois da mensagem. A mensagem não se denomina. O que acontece são grupos, né, que se denominam em torno da mensagem, que dizem ser da mensagem. Senhor. Eles são denominações, porque o Mombrana fala na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, isso é a palavra 48, né? 148. 148, obrigado. A palavra 148, que todos aqueles vocês que dizem que creem em mim, né? O dia que vocês tomar um homem como seu líder, tomar o homem como líder, olha só, absurdo. Nosso líder é a palavra, né? A palavra que é o nosso líder. Amém. O Mombrana fala, o homem que está ali, né? Obedecei os vossos pastores, porque ele pregaram a palavra, eles pregaram a palavra de Deus, colocando a palavra na frente. Então a palavra que é o verdadeiro líder da igreja é a palavra. Né? Aquele pastor é o líder enquanto o Espírito está nele, enquanto a palavra está nele. Então é sempre a palavra que é o líder, né? A palavra. Saiu da palavra, gente. Né? Jesus falou, se o cego guiar outro cego,
ambos cairão no abismo. Então, o eleito vai ver a hora que o homem sair fora, ir para o abismo. O eleito ele está enxergando, né? Como é que um homem vai enxergar e vai seguir um cego, guiando para o abismo, e o homem está vendo e vai cair no abismo? Não vai, né? Lógico. Então o eleito, ele tá ali. Na hora que ele vê que o pastor sai fora da palavra, né, ele sai e continua com a palavra. Deixa o homem levar o rebanho todo de cego para o abismo. Mas ele é eleito. Amém. Ele não vai ficar, ele vai sair. Porque Apocalipse 18 fala isso, né? Uma voz falou: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, né? Sai dela. Então, o eleito vai ficar em denominação alguma. Não tem perigo, não fique preocupado, não. Ah, mas ele não vai sair, não vai sair? O eleito vai sair. Amém, Senhor. Não há dúvida alguma, o eleito vai sair. Se ele ficar lá, é porque não é eleito da noiva. Não é eleito da noiva. Pentecostes organizou e morreu. Não pode ir além da semente. Note, no decorrer de todos os anos, quando um grande movimento surge de imediato, vem uma organização atrás dele. Cerca de 3 anos é mais ou menos o tempo que dura. Então o organizam, formam uma organização. Muitos têm que surgir disto. Como muitos de Lutero, as folhas, e muitos do Paul e Wesley, e as folhas pentecostais brotando, unidade, duidade, trindade, unidade em 4, unidade em 5, ó, misericórdia, está vendo? Mas, note, 20 anos de Jesus Cristo manifestado. Nenhuma organização tem surgido e nenhuma surgirá. Amém. Morrerá como todo movimento da chuva serôdia e tudo mais. Este é o fim do tempo, a semente, e não herdará com a casca, nem mais um pouco do que Ismael herdando com Isaac. Está vendo aqui? Então, 117 da mensagem, a semente não herdará com a palha. O Mombrana fala, 20 anos de Jesus Cristo manifestado. E nenhuma organização, 20 anos. Então, vamos fazer a conta aqui. Essa mensagem foi pregada 29 de abril de 65. Tirando 20 anos, né, o Mombrana fala aqui, mas note, 20 anos de Jesus Cristo manifestado. Quanto que dá, Suzana, você que é boa de matemática? 65 menos 20. 45, estamos falando aqui, 45, 45. Então, gente, Amém. a data está aqui. 1945, mais ou menos. Agora, falar que o Filho do Homem manifestou ali naquela nuvem, em 63. Falar que a Escritura se cumpriu ali, Lucas 7 que se cumpriu ali, isso é cegueira demais. Esse povo está completamente cego, irmãos. E pensar que milhares estão seguindo esse povo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que estão ensinando que será o dia que o Filho do Homem se manifestar. Estão pondo esse dia como um dia de 24 horas, um dia ali de 28 de fevereiro, né? Colocando ali como o dia que o Filho do Homem se manifestou. Isso é completamente anti-mensagem, né? Anti-bíblico. Senhor, é verdade. Porque 20 anos, então 20 anos de Jesus manifestado vai dar 45. E se você for um ano a mais, né? Um ano a mais vai dar 46. 46 foi quando? Foi quando o anjo veio Mombrana e deu para ele esses 2 sinais. Amém. Né? O anjo falou para o Mombrana, Mombrana, 2 sinais vão ser dados para você. Você vai pegar na mão da pessoa e a sua mão vai mudar de cor, vai formar ali algumas coisinhas nela, e se você orar e a pessoa a sua mão voltar ao normal, a pessoa foi curada. E nunca falhou. Amém. E depois de 3 anos que veio o segundo sinal, você vai conhecer o segredo dos corações da pessoa. O segredo dos corações da pessoa.
E em 1949, meu Branco estava no culto lá em Regina, no Canadá. No culto lá em Regina, em Canadá. Quando de repente ele fala, né, eu não achei essa mensagem, eu tenho no texto, tá? Se alguém quiser, é só falar comigo, né? A gente acha no texto lá essa mensagem. Eu não lembro qual mensagem que é agora. Mas em 49, na cidade de Regina, né? O Mont Blanc estava lá, e de repente ele fala que algo que nunca tinha acontecido com ele antes, ele viu na frente dele assim, a coisa se abrir ali, e ele falou para aquela pessoa ali a doença dela. Na biografia de um irmão que eu estava lendo, Sobrenatural, ele fala que foi uma mulher. Mas eu não encontrei isso na mensagem até hoje. Encontrei uma falando de um homem, né? Encontrou ali nesse culto, era um homem. E ele discerniu o coração do homem e o que ele tinha. Mas na mensagem sobrenatural, esse irmão que dá essa biografia fala que uma banda tinha uma mulher lá. Uma banda falou: eu vejo você com 7 anos e você furou seu olho com lápis. E a mulher desmaia, né? Como você sabe disso? O Mont nunca tinha tido aquilo. Como você soube disso? A mulher desmaiou. Aí voltou e a mamãe falou, continuou falando, né? Ele falou, eu não sei o que aconteceu, de repente eu comecei a ver aquilo, comecei a falar para ela. Que o anjo falou, tudo que você vê, você fala. Você vai conhecer o segredo da pessoa. Ele falou, eu vejo você correndo de um cachorro e de repente você abre a porta e sua mãe te recebe e você cai no braço dela. A mulher falou, é verdade, como o senhor sabe disso? E agora eu vejo você, é muito recente, faz uma semana ou 2. Você vai subir uma escada e sua coluna dói, e você sente dor. E você fala, quando o Mano vier aqui, no culto que vai ter aqui na campanha, eu vou lá, eu sei que você é curada. Irmã, você está curada. Amém. 49. Mas você pode falar para mim, mas também em 36. Você conhece a mensagem, né? Não preciso querer enganar você, né? Mas em 36, irmão. Quando o Mano foi naquela reunião pentecostal, que uma pessoa falava em língua e a outra interpretava. E aí? E o irmão Branda falou que foi naquelas pessoas e pegou na mão delas. E ele discerniu, mas não era a mesma coisa, porque ele falou que nunca teve aquilo de 49 até ali. Então você tem que encaixar a mensagem, irmão. Porque ali ele fala, e aquele homem era um hipócrita. Se eu falei com um hipócrita na minha vida, aquele era um hipócrita, porque ele tinha uma esposa loira e tinha filho com uma outra que era morena. Mas esse dom, então, não é de Deus, do diabo. Aí ele foi lá no outro rapaz daqui, também atuava com ele no dom ali, e falou, irmão, aquela é uma questão verdadeira, uma questão genuína. Um era hipócrita e o outro é genuíno, eu não entendo isso. Mas mais tarde, Deus revelou para ele que a chuva, o Espírito Santo é igual a chuva, cai sobre o justo e o injusto. Amém, Senhor. Né? Só que no justo ele cai na alma. E a pessoa é sincera e verdadeira, e recebe toda a palavra. E no que é injusto, incrédulo, cai somente no espírito. E produz também os sinais e maravilhas. Né? Produz também os sinais e maravilhas. Então, gente, você vê a data, gente, esse povo coloca o carro diante dos bois. Desafio do homem manifestou em 63, que absurdo! O sinal começou ali em 49. 49 que o sinal começou. Muitos dizem que o mistério começou em... Quando foi que o Mobano nasceu? 1900 e... A Beth é bonita, Beth. A data que o Mobano nasceu? Hã? Esse Moisés está afiado demais. 1906. 1906. 6 de abril de 9, tá confusão. 9 ou 6. Muitos dizem que o ministério do homem começou ali por causa da luz aparecer. E pode ser verdade também. Que a luz apareceu ali. Em 1906 para Mombrano, quando ele nasceu. Depois apareceu também para ele em 1914 ali, né? Não, ali foi só a voz, na árvore só a voz. No sentido sobrenatural, pode-se dizer. No sentido sobrenatural, né? Sobrenatural pode-se dizer. Mas quando fala filho do homem, né? 6 de abril de 1909. 6 de abril de 1909. 6 de abril, onde você viu isso? No site? 6 de abril
De 1909, então, que ele nasceu. Muitos dizem que foi ali que começou. Se na forma sobrenatural, sim, mas só que filho do homem quer dizer parte literal. Em carne humana, então nós temos que levar isso. Já remonta para 1949. Então nós temos que levar isso para 1949 mesmo. Que foi ali que começou o sinal do Filho do Homem. Né? O sinal de identificação do Filho do Homem. Amém. E na mensagem, o desvelar de Deus, 314 para terminar, irmão Leonildo, você faz a oração para nós aqui, só ler esse 314. Amém, Senhor. 314 essa mensagem. O desvelar de Deus, o irmão fala, porém Deus ainda está ali para fazer isso. E isso da mesmíssima forma, note o que isso faz. Ele finalmente torna a voltar a semente original novamente. Quando ele veio na forma de Martim Lutero, quando ele veio na forma de John Wesley, quando ele veio na forma dos pentecostais, é para ele se revelar novamente como a mesma semente que entrou, o Filho do Homem. Ele revelou-se como Filho de Deus através da era do talo e assim por diante. Porém, nesta última era, ele há de se revelar como Filho do Homem. Novamente, entende? A cristão diz amém. Muito bem. Como o princípio moldado. Amém. Então você vê? Então a semente é isso, é o ministério do Filho do Homem. Que retornou nessa última era. Né? Irmão, você, por favor, finaliza o grupo para nós? Amém, Senhor. Amém. Despede nós de oração? Não, despede de oração não passei agora. Né? Só ora pelo culto mesmo que foi falado. Pai Celestial, Deus Santo, estamos gratos, Senhor, por esse tempo que temos estado, Senhor, ouvindo a Tua voz, ó Pai. Rogamos, Senhor, as Tuas bênçãos celestiais sobre cada membro da Tua Igreja Leita, onde se encontra cada um deles, ó Pai Celestial. Rogamos, Senhor, que Tu venha ser conosco, Senhor, no decorrer deste dia, Pai, no decorrer do final dessa noite, ó Pai. Que também venha ser conosco no decorrer do Senhor dessa semana, ó Pai Celestial. Para o Senhor dos Exércitos, suplicamos, Senhor, as Tuas bênçãos celestiais sobre nós, em nome